Segundo os protocolos do Bitcoin, estamos a 2 semanas de ver o pau quebrar ou não. Só que ao invés de eu ficar cagando regra aqui pra você, falando que vai cair ou que vai subir, agora vai, agora não vai, eu prefiro te induzir, eu prefiro te trazer a clareza mental e te induzir a refletir sobre as possibilidades. Por quê? Porque as possibilidades elas trazem literalmente clareza mental. Elas conseguem te levar para onde você nem imaginava que era possível. Então, primeira opção que você precisa imaginar: e se o Bitcoin explodir? E se estivermos preparando as coisas para a explosão? Porque eu vou mostrar para você no gráfico. O que você faria? O quanto você está preparado hoje? O quanto você está posicionado? Segunda coisa, e se nós despencarmos de preço? O quanto você está comprometido com aquele saldo que está lá dentro? Então você precisa estar preparado para ambos os cenários. E é disso que eu vou falar com você agora. Primeira coisa, semanal está muito próximo de fecharmos no bullish, tá? De forma positiva. O que a gente precisa ver? A gente precisa ver o Bitcoin fechando pelo menos acima de 91.500. Preferencialmente, acredito eu, que deveríamos enxergá-lo em 92 para ver ele pegando velocidade, ver ele pegando força. Enfim, quanto mais acima de 91,5, melhor. E aí, fechamos a semana acima de 91,5 e começamos a preparar uma possível escalada. E aí a gente tem que ter o termômetro disso, mas no médio prazo ele se mostra positivo. Só que, para ele se mostrar positivo aqui, nós precisamos sentir uma camada a menos, uma camada mais próxima, que seria o gráfico diário. E olha o que ele está mostrando para a gente. Se você simplesmente pegar o indicador de Fibonacci, jogar em cima do gráfico diário, talvez você encontraria esses números aqui, e aí você falaria: poxa, Saulo, então você está falando para mim que ele tem margem para buscar aqui, ó, facilmente 88.500, e se tudo der ruim, ele tem margem para buscar aqui os 85 e alguma coisa. É isso? Sim, é isso. Até você entender de uma outra ótica. É possível? Sim. Ó, vem comigo. Mesmo que nós saíssemos de 90 mil dólares, que é o momento atual, relássemos aqui, ó, mesmo na entrada de segunda-feira, tá? Iniciando a semana, relássemos em 87 mil dólares, não seria estranho se ele tocasse aqui, voltasse a subir e fechasse a sua vela acima dos 90. Pessoal, só que eu tô falando de gráfico diário, tá? Então eu tô falando isso aqui que a gente vai ter que ficar de olho entre domingo e segunda. Por quê? Porque se ele performar e fechar esses dias aí acima dos 90, estamos falando que ele está respeitando uma LTA, ou seja, uma linha de tendência de alta. E aí, de novo, pro médio prazo, isso é muito relevante. Porque ele reforça aquela teoria que eu tô falando para vocês, que sim, ele pode estar formando um fundo. E aí vale a pena você lembrar de uma coisa. Se a gente cruzar agora aquela análise técnica, a gente, claro que só deu um esboço ali, né? Teria como falar de EMA, teria como falar de RSI, RSI estocástico, enfim. Mas saiba, aquilo é o resumo da coisa, tá? Além daquilo, se você fizer, por exemplo, uma análise sentimentalista, você consegue reparar aqui. Índice de ganância está em 27, então logo logo ele pode encostar por aqui. Então o medo ele começa a deixar de existir e a gente começa a olhar outras coisas aqui, ó, outras possibilidades. Saulo, isso ajuda a gente a acreditar no quê? Bom, Saulo, nunca vi grandes altas sem euforia. Então, quando a gente está em medo extremo, geralmente preparamos algo maior, mas a euforia tem que acontecer para que tenhamos uma alta extrema, tá? Segunda coisa, capitalização de mercado. Se você for reparar, desde o dia 18 de novembro, quase que tem quase um mês, que nós estamos com lateralização de volume. Isso aqui mostra o quê? Mostra uma certa desaceleração do mercado. Eu acredito que essa seria a palavra ideal. E essa desaceleração pode, historicamente falando, preceder uma grande alta. Então a gente está cruzando agora a análise técnica, a análise sentimentalista e a análise fundamentalista, que a gente está falando do passado, dos padrões históricos que existem. E outra coisa, tá? Eu tô falando de Bitcoin, porque ele é o coração, ele é a base. Mas comece a analisar outras moedas também, tá? Lembrando que isso aqui não é indicação de investimento, mas é um alerta para que você preste melhor atenção nos seus estudos. Por exemplo, quando eu falo de olhar outras moedas, se você for comparar a performance do Bitcoin com a performance do Ethereum, por exemplo, nos últimos dias, você vai reparar que está ficando drasticamente visível o quanto o Ethereum tem se sobressaído no sentido de desempenho. Então, moral da história, revalide sua carteira, prepare as suas posições, sejam elas quais forem, porque depois não adianta chorar. Eu tô falando, eu tô avisando, daí depois tem gente chorando: mas é porque eu achei que o ciclo tinha acabado, eu saquei meu dinheiro. Daí o problema é seu, não chora. Cuidado com suas decisões. Então, resumindo, pra gente passar a régua, se tudo correr como a gente espera, fechamento semanal for positivo, fecharmos acima de 91,5, nós temos grande probabilidade de buscarmos 94, 97 e 100 mil dólares. Grande probabilidade. Saulo, e se não buscar? Se não buscar, nós podemos ver ele descendo até 87 mil dólares sem que falemos em, vermelho, sem falar em red, ok? Basicamente, ele pode tocar nos 87, voltar a subir, fazer um pavio e tá tudo bem. Linha de tendência de alta continua show de bola, perfeito? Agora, Saulo, ele formou vela abaixo de 87. Aí poderíamos ver continuação de queda, sinais péssimos ligados a bear market e dezenas de outras coisas. Então, cuidado, que agora é momento decisivo. E reitero, em ambos os cenários, como seria o seu resultado? Se você
Vê o Bitcoin batendo 85, 80 mil dólares novamente, ou até menos que isso, você seria liquidado? Cuidado com esse tipo de pensamento. Cuidado com aquilo que você não se prepara. E se ele tiver a grande alta, você estava posicionado, sua alavancagem estava ajustada para isso? Outro ponto de ajuste, ok? Não esquece, agora é reta final, eu tô avisando, não adianta chorar. Ah, e outra coisa, tá? Quando você curte esse vídeo, pelo menos, quando você compartilha, você salva, você comenta, deixa eu entender o que você está pensando do vídeo, pelo menos. Você me ajuda muito, você me dá termômetro. Tem dias que são 3 da manhã e eu penso, será que o pessoal quer realmente um vídeo desse? Porque eu publiquei, será que eles vão querer? Então, quando você comenta aqui, eu entendo quem realmente está comigo, quem está no dia a dia. E detalhe, tá? Quando você quiser fazer parte de qualquer agrupamento nosso, saiba, nada passa despercebido por aqui. Você que tem engajamento, você que está todo dia por aqui, você sabe que você tem tratamento diferenciado.